Paz do Senhor, igreja. Por favor, igreja, abram em Jonas, capítulo 4, versículo do 1 a 10, ao 10. Amém? Eu vou explicar aqui sobre a história de Jonas. Eu vou explicar. Primeiro a gente vai ler o capítulo 4, do 1 até 10. Vamos lá. A raiva de Jonas é a misericórdia de Deus. Por causa disso, Jonas ficou com muita raiva e muito aborrecido. Então orou assim: Ó Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha? Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso, e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois, construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, foi por ordem de Deus, um bicho atacou a planta, que é a lagartixa, e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. E Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem fez-a crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Amém? Igreja, para entender melhor a história, porque Jonas ficou com raiva e a misericórdia de Deus, eu vou ler o capítulo 3. Eu vou explicar o capítulo 3. Jonas em Nínive. Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive. Como o Senhor Deus havia ordenado, Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar. Aí dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro a fim de mostrar que estavam arrependidos.
Aí aqui, para eu explicar o que é roupa feita de pano grosseiro, tá aqui, ó. Era uma roupa usada para demonstrar tristeza. Como era muito áspera, machucava a pele. Além de pouco confortável, a roupa era feia. Isso mostrava que eles estavam usando aquelas roupas para se arrepender. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada, todas as pessoas e também os animais. O gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber, que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro, que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideias, talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Então, o que Deus falou para Nínive? O que iria fazer em Nínive? Ele disse que ia destruir. Por que queria destruir Nínive? Porque a maldade daquela cidade já chegou aos ouvidos dele. Isso, então eles estavam em pecado? Em pecado. Aí Deus falou que ia destruir tudo. Só que por que Deus o destruiu? Porque ele teve a misericórdia e ele viu que as pessoas se arrependeram, mudaram o seu caminho, se arrependeram dos seus pecados, mudaram os seus caminhos e como que eles demonstraram que eles estavam mudando? O que eles fizeram para Deus? Eles usaram roupa de pano grosseiro, eles se arrependeram. E o que mais? Que eles, além das roupas, o que eles fizeram? Jejuaram. Por quantos dias? 3 dias. Quem mais? Todo mundo? Todo mundo, até os animais, até os gados. Ninguém podia beber e nem comer. E aí, como eles fizeram tudo isso, o que Deus falou? Ele teve a misericórdia por eles e disse falou que não ia destruir. Ele mudou de ideia e disse que não ia destruir a cidade. Agora a gente vai para o tema da sua mensagem. A raiva de Jonas. Jonas ficou com raiva por quê? Porque Deus teve misericórdia pela cidade e não destruiu ela. Isso mesmo. Então, Jonas pegou e falou o quê? Como assim, Deus? Você mandou ir lá falar e não fez? E não fez. Então, e aí ele afrontou quem? Deus? Deus. Aí Deus, ele fez tipo assim: Jonas, você acha que tem direito de falar assim comigo? É isso aí. E você tem direito de questionar Deus? O que Deus faz com você? É. O que ele deixa de fazer? Essa é o foco dele. É essa palavra que ele falou: mãe, é isso que eu quero falar. Você vai questionar Deus por tudo que ele faz? Entendeu? Jonas, ele ficou... Ué, como assim? Você mandou eu sair de Israel? Ir lá, falar que ia destruir? E não fez nada e eu fiquei com carão. Certo? É. E aí não pôde. Aí o que Jonas fez? Foi para um outro lugar. Ele foi para outro lugar, saiu da cidade de Nínive e fez um abrigo lá. E foi para um abrigo. Aí no abrigo, o que aconteceu? O que Deus falou? Deus falou assim, peraí, deixa eu te mostrar um negócio. O que Deus fez para ele lá? Que lá é um lugar quente, não é? É, ele fez crescer uma planta para cobrir a cabeça de Jonas. Aí, para fazer uma sombra para Jonas. E Deus queria que ele ficasse confortável. E ele ficou? Ele ficou. O dia inteiro na sombra. Aí... O que Deus fez? No dia seguinte... Peraí que eu vou fazer uma pegadinha. Uma pegadinha. No dia seguinte... Jonas... Ah lá, que Deus aí pegou o bicho. O que o bicho fez? Ele mandou uma lagartixa morder a raiz da planta. E a planta secou. Uhum. E Deus, por ordem... Deus mandou um vento quente em Jonas, que queimou a cabeça dele. Uhum. E Jonas disse que... Olha pra igreja. E Deus disse que era melhor morrer do que viver. Mas por quê? Só porque tirou a sombra dele? É. Então ele estava pensando só nele. Ele estava pensando só nele, não estava pensando nas outras pessoas. A mesma coisa que ele não pensou na cidade e na misericórdia. É. Ele estava pensando só nele. É. Então, quando a gente pensa só na gente pede o conforto de Deus, não é isso? É. Entenderam?
E aqui, ó. Peraí. Então, quando a gente, Deus, ele sempre avisa. Ele nunca vai chegar e vai te matar. Ele, né, filho? Ele nunca vai chegar e vai fazer algo. Ele fez alguém sair de lá. Quantas vezes acontece até de alguém te parar na rua, te dar um conselho, às vezes você nem conhece a pessoa e ela fala. Não é? Tipo isso. Então, tipo isso, entendeu? Então, quando Deus, ele avisou, o que o povo fez? Se humilhou. A gente cantou isso hoje aqui, se a gente se humilhar. Tudo bateu, tudo que a gente cantou, tudo que fez, tudo tá falando isso. E eu nem percebi que combina com a palavra que eu tô falando. E assim, o pastor falou que a gente tem que começar por aqui, para depois ir para fora. E a gente, é aqui que a gente tem que fazer. E o que eles fizeram? Jejum, que é o que o pastor tá falando. Né? Só deixa eu falar, antes de terminar a palavra, só deixa eu te falar duas coisas importantes que tá até escrito aqui. Podemos destacar pelo menos duas coisas importantes para aprender com este livro. Em primeiro lugar, aconteça o que acontecer, sempre é melhor obedecer a Deus. Não podemos fugir de Deus, porque é impossível fugir de Deus. Ainda não. Ainda não terminou, não. Em segundo lugar, podemos ver mais uma vez que Deus tem um coração cheio de amor e de compaixão. Ele quer que todos se aproximem dele para receber o seu perdão e o seu amor. Amém. Amém. É isso aí. Amém. Já posso me aposentar já. Temos pregadores. Já posso